Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar aí com algumas situações. Será que você é uma das pessoas que tem sempre alguma coisinha que está empurrando com a barriga, que está deixando para depois? Então essa aula hoje vai direto ao ponto para você. Nós vamos falar em como acabar com a procrastinação. Bom, eu sou Jaqueline Ferrari, eu sou treinadora comportamental, especialista em psicologia positiva e comportamento humano e também criadora do programa Tô Evoluindo. E para começar, recadinhos de sempre. Já deixa o seu like aqui nessa aula, mas deixa agora porque eu sei que se você deixar para depois, você não vai fazer. Afinal, o tema dessa aula é procrastinação, é o famoso depois eu faço. Então, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem aula nova e também já aciona aqui as notificações para você ser avisada de todas as aulas, todos os vídeos que forem lançados aqui no nosso canal também. Bom, então vamos começar falando do assunto da aula de hoje, que é sobre como acabar com a procrastinação. Se você ainda não sabe o que é procrastinação, é muito simples e você vai saber agora. Por quê? Procrastinar é deixar para depois. É o famoso empurrar com a barriga. Então, tudo que você sabe que você precisa fazer e você não está fazendo, sempre tem aquele depois eu faço, é algo que você está procrastinando. E aí, nessa aula de hoje, eu quero falar sobre 3 aspectos importantes aí, onde a procrastinação pode estar acontecendo com você e que você precisa ficar muito atenta para não estar deixando coisas muito importantes para a sua vida para depois. E a procrastinação é um comportamento sabotador. O que é autossabotagem? É quando você mesma ou você mesmo deixa de fazer algo que você sabe que você deveria fazer. É algo que faria bem para você, mas mesmo assim você não faz. E hoje a gente vai entender nesses 3 aspectos que eu vou te mostrar, em quais situações que normalmente isso acontece e por que que isso acontece. Eu quero te convidar a fazer algumas reflexões aí para a gente entender como que isso acontece aqui dentro da nossa mente, para você tomar consciência disso e não ter mais problema com a procrastinação a partir de agora. Eu faço um compromisso aqui dessa aula ser esclarecedora em todos os sentidos para que você comece a se organizar e a fazer tudo o que precisa ser feito. Inclusive, tem uma aula aqui que complementa muito bem essa aula que a gente vai falar hoje, que é como ser uma pessoa mais organizada. Não sei se é a número 5 ou a número 6. Procura aqui no canal, tem uma playlist aulas e você vai conseguir encontrar. Então assiste logo depois dessa aula, que você também vai entender muita coisa relacionada a esses aspectos que eu vou te contar hoje sobre procrastinação. Bom, então vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero que você pense comigo é o seguinte: você precisa ter clareza do que você precisa fazer. A gente vive num piloto automático tão grande, a gente vive num mundo tão cheio de ocupações que a gente não tem clareza do que realmente a gente precisa fazer para alcançar os resultados que a gente quer. Você tá ali totalmente consumida por todas as atividades que chegam para você fazer e você vai deixando, às vezes, sem perceber, você vai fazendo no automático, vai o piloto automático ligadão aí, e você, quando percebe, fez um montão de coisas, mas não fez nada que efetivamente você precisava fazer. Então, é comum que você chegue no final de um dia e se sinta extremamente cansada, extremamente esgotada, mas você não esteja com esse senso de realização. É comum você falar assim: meu Deus do céu,
Eu fiz tanta coisa, tô tão cansada, mas parece que eu não fiz nada. E por que que isso acontece? Porque você está no automático. Você está fazendo tudo que chega para você fazer sem ter clareza daquilo que você precisa realmente. Jaque, e como que eu sei o que eu preciso? Você tem que parar para pensar em quais são os seus objetivos. O que você quer alcançar? Qual é o resultado que você quer alcançar? Ah, eu quero estudar para fazer um concurso público. Se você tiver clareza de que é isso que você quer alcançar e você internalizar isso e colocar que isso é o seu objetivo, é o seu foco, é a sua prioridade, isso se tornar algo que você realmente quer e precisa fazer, você vai ter que dizer não para todas as outras coisas que vierem. Porque você tem clareza, você tem foco. Se chega qualquer uma solicitação, qualquer outra atividade, vai chegar sempre alguém para te convidar para ir no barzinho no final de semana, vai chegar alguém para te convidar para ir numa festa, vai chegar alguém para te convidar para sair e você vai dizer não. Você vai dizer não para essas distrações porque você está com clareza do que você precisa alcançar. E não adianta, se você não tem um objetivo claro, se você não tem um motivo claro, você não tem motivação. E quando eu falo de motivação, eu não estou falando de empolgação, de ser tudo um sabe? Tem esse mito de eu preciso estar sempre motivada e que a pessoa motivada é aquela pessoa Não, às vezes a pessoa motivada é a pessoa mais silenciosa que você vai conviver. A pessoa motivada é a pessoa que tem um motivo claro para a ação. Então, tudo que ela faz, tudo que ela produz é para alcançar aquele motivo. Você já parou para pensar nisso? Então, o que normalmente a gente fica aí esperando, né? Ah, eu preciso de motivação para alcançar alguma coisa, eu preciso de motivação para começar a ir na academia, eu preciso de motivação para fazer um concurso público, eu preciso de motivação para abrir um novo negócio. Não, você precisa produzir primeiro. A produtividade é que vai gerar a motivação para você, porque você vai estar caminhando rumo ao seu motivo, rumo ao seu objetivo. Então, é o contrário, né? Normalmente a gente pensa assim, quanto mais motivado, mais coisa eu vou fazer. E não, é o contrário, quanto mais coisas eu fizer, mais motivada eu vou estar. Então, a gente precisa ter essa convicção de ter essa clareza para ter esse direcionamento e conseguir dizer não para as outras coisas que não estão relacionadas com o seu objetivo. Um outro aspecto muito importante com relação à clareza, aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre como que funciona a nossa mente. É o seguinte, o seu cérebro, ele é burro, ele é mimado, ele precisa que você dê o comando correto para ele. Quanto mais clareza, quanto mais objetivo, menos chance dele te sabotar. O cérebro, ele vai estar o tempo todo buscando um ambiente confortável e seguro para você. Essa é uma coisa natural, porque tem um pedacinho ali do nosso cérebro que tem essa única função, nos manter em segurança e nos manter confortáveis. Só que é esse pedacinho que é responsável pela maior parte dos comportamentos sabotadores. Pela maior parte não, por todos os comportamentos sabotadores. Quando você tem um montão de coisas, seu cérebro vai olhando assim, fala, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não sei o que eu faço primeiro, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou fazer é nada. Esse negócio tá muito confuso, tá muito bagunçado, eu não sei nem por onde começar, vai me dar uma trabalheira danada organizar isso, pensar no que fazer primeiro. Vou ficar aqui bem quietinha porque eu estou me colocando em risco. Não quero perder a minha segurança.
Então, quanto mais clareza você tiver do que você precisa fazer, do que você precisa alcançar, e quanto antes você se livrar de todas essas vozes que estão aí na sua cabeça te dizendo faz isso, faz aquilo, mais rápido você vai parar de procrastinar, porque você vai ter um motivo para a sua ação, você vai ter um direcionamento, você tira toda essa confusão mental e você não se sabota. Vamos falar sobre o segundo aspecto relacionado à procrastinação, que é quando você procrastina atividades. Agora para pensar comigo. Você só procrastina coisas chatas. Sim, é isso mesmo. Vamos conversar sobre esse assunto aqui. Você só procrastina atividades que você não quer, mas precisa fazer. O precisar fazer determina para você que em algum momento você tem que fazer aquilo. Mas como você não quer, você vai empurrando com a barriga. Pensa comigo, acordar às 5 horas da manhã para ir correr e acordar às 5 horas da manhã para ir para aquela viagem tão sonhada que você estava se planejando, sua viagem de férias. Qual que tem mais chance de você procrastinar? Qual que tem mais chance de você deixar para depois? É óbvio que se correr, você não tiver ainda o bichinho da corrida aí viciada na corrida, você vai deixar para depois, o relógio vai despertar e você vai falar, acho que eu vou deixar para ir à noite. Aí você deixa para depois. Chega à noite e você fala, eu acho que eu vou deixar para ir amanhã de manhã. E você deixa para depois. Mas a viagem de férias que você quer e você precisa estar lá no horário certo, senão você perde o voo, ou o ônibus, ou enfim, toda a programação que você fez, você não procrastina. Quer mais um exemplo de que você só procrastina coisas chatas? Você tem um trabalho de conclusão de curso para fazer, o famoso TCC. Normalmente, você já pode começar a desenvolver o seu trabalho desde o primeiro ano. Ou seja, se for da faculdade, você tem 4 anos para fazer esse trabalho. Quando é que você começa a fazer? Você vai começar lá, faltando uns 2 meses, uns 3 meses para poder acabar o curso, porque você sabe que você precisa fazer. Só que, enquanto você tem tempo para fazer, você vai empurrando com a barriga, você empurra o máximo possível, porque isso é chato, você não quer, mas você precisa. Outro exemplo, imposto de renda. Se você é uma pessoa que faz o imposto de renda no prazo, sem correria, parabéns, você está diferente da maior parte dos brasileiros. Mas normalmente você deixa para última hora, quando venceu o prazo, você faz. E aí tem um ponto muito importante dessa segunda reflexão que a gente está fazendo aqui. As coisas têm prazo, tem prazos externos. Então, o imposto de renda é o governo que determina o prazo para você. O seu trabalho de conclusão de curso é a universidade que determina para você. A sua viagem, você fez um compromisso com a companhia aérea de estar lá naquele dia para aquele voo. Então, tudo que tem um prazo é o que está determinado que você precisa fazer. Mas todos esses prazos, eles são determinados por alguém. E aí é que é a grande questão. Você procrastina até não ter mais prazo. E o que acontece? A gente tem um sinalizador interno para isso aí, né? Que eu chamo do botão do pânico. Que é aquilo, você vai, você sabe que você precisa fazer, mas você não quer. Você sabe que você precisa, mas você não quer. Você vai brincando, rindo na cara do perigo até o máximo que você consegue. Quando você vê que já está chegando perto e você já está perdendo o prazo, aciona o botão do pânico. Aí gera toda aquela ansiedade, toda aquela confusão e você tem que fazer e você vira noites e você termina. No final das contas, o que você faz? Você fala assim, tá vendo? Consegui entregar. No final deu tudo certo e é esse o grande problema. Porque no final você consegue, mas qual foi o preço que você teve que pagar para você conseguir fazer?
E se você tivesse feito sem ser nessa correria, sem a tal da procrastinação? Você poderia ter feito com mais qualidade? Você poderia ter entregue antes do prazo? Você poderia ter feito outras coisas tão importantes quanto no mesmo período? Então a gente precisa pensar que a procrastinação de atividades chatas, ela tá nesse contexto, quando todos os prazos são definidos externamente. E aí a gente, obviamente, vai cumprir todas as obrigações. A gente cumpre os prazos do trabalho, a gente cumpre os prazos determinados pela legislação, a gente cumpre o prazo para entregar o trabalho de conclusão de curso. Então, alguém está definindo esse prazo para você e só por isso você faz. Então, já falamos do primeiro contexto, que é ter clareza do que você quer fazer e do que você precisa fazer. Do segundo contexto, que é priorizar atividades quando alguém define o prazo para você. E aí a gente vai para a grande reflexão dessa aula que eu quero te convidar a pensar aqui comigo, que é quando você procrastina decisões. E o que é procrastinar decisões? É você deixar para depois as decisões importantes que você precisa tomar para as suas realizações, para realizar os seus sonhos, para fazer aquilo que você precisa fazer para crescer, para evoluir, para ser mais bem-sucedida. E nesses casos, você não tem um prazo externo para cumprir. E aí, você vai empurrando com a barriga, sem data para terminar. Porque você não tem ninguém, nenhuma obrigação legal, você não tem o chefe no seu pé, você não tem nada que determine para você até quando você pode empurrar isso com a barriga. E pode ter certeza que todas essas coisas que você está deixando para depois são coisas muito importantes, são coisas que você quer e precisa. São situações, são conquistas que deveriam ser a sua prioridade, mas você está deixando para depois. E sabe por que você está deixando para depois? Porque essas decisões dependem única e exclusivamente de você. E aí, quando você entra nesse terceiro contexto de procrastinar decisões, você começa a se deparar com todos os seus medos. E aí, o que te impede, o que te sabota, é exatamente o medo que você tem. Vamos supor que você queira abrir um novo negócio, você não aguenta mais trabalhar para ninguém, você quer abrir o seu próprio negócio. Você quer e você precisa fazer isso. Mas hoje você já tem um emprego. Você já tem um emprego que você ganha ali o seu dinheiro, que você já consegue se sustentar e se manter. Você tem que fazer algo ali em paralelo e tem que começar a investir, ou você tem que tomar uma decisão de falar, não, a partir de hoje é comigo, eu vou tocar esse negócio. Aí vem todos os seus medos. Será que você tem mesmo capacidade para fazer isso? Na sua família, ninguém nunca empreendeu. Sua família é uma família de concursados, todo mundo faz concurso público. Vem todos os seus medos, vem todas as suas crenças limitantes e você começa, a sua mente de novo fazendo o trabalho. E você começa a se limitar por conta disso. E aí você vai deixando para depois. Acontece que a sua insatisfação com a sua falta de realização, você não deixa para depois. E você começa a viver de uma forma que você sabe que está faltando alguma coisa. Você sabe que você poderia, que você quer e que você precisa de dar outros passos, de ter novas conquistas. Só que você permite que o medo paralise você. E aí eu te convido a pensar agora, quais que são esses sonhos, quais que são essas realizações, quais que são esses objetivos que você não tem prazos externos para acontecer, ninguém te falou um prazo para você cumprir e você está empurrando com a barriga. Quais que são os medos que estão te impedindo de fazer isso? Tem uma coisa muito importante que você precisa entender.
Você só vai ter sucesso, você só vai dar o próximo passo, você só vai tentar coisas diferentes quando você se acostumar a desagradar. É essa preocupação em fazer o que você acha que esperam de você é que tá te impedindo de dar o próximo passo. E aí eu te convido a pensar, até para a gente já finalizar essa aula, na seguinte questão: a sua vida, ela também tem um prazo de validade. Nós não sabemos exatamente quanto tempo cada um de nós vai viver aqui, mas se a gente for pegar uma média, você sabe em média quanto tempo você vai viver. Se você distribuir aí, não sei quantos anos você tem hoje, mas se você pensar em quantos anos você já viveu e quantos anos você ainda tem para viver, você tem um prazo para as suas realizações. Então começa a pensar em tudo que você quer realizar, naquele grande sonho que você tem. Ah, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer uma faculdade, sempre foi o meu sonho, e tira isso da cabeça de sempre foi o sonho dos meus pais. Eu quero fazer algo porque eu vou deixar a minha família muito feliz. É óbvio que a nossa família fica feliz com as nossas conquistas, mas o mais importante é você fazer algo que realmente tenha significado para você. Então, o que você está deixando para depois? Coloca na linha do tempo da vida aí. Você quer voltar a fazer um curso, voltar a fazer uma faculdade? Você quer abrir o seu próprio negócio? Você está empurrando com a barriga uma decisão importante de sair de um relacionamento que está acabando com a sua autoestima, que está acabando com você? Então, quais que são as decisões que você está deixando para depois? Muita coisa importante para pensar, né? Mas se a gente for fazer um grande resumo aqui dessa aula e a gente for responder a essa pergunta de como acabar com a procrastinação, você já tem um bom mapa, um bom roteiro aí para seguir. Primeiro, tenha clareza de tudo que você precisa fazer, tanto das coisas chatas quanto das coisas que você sabe que vão fazer você evoluir como pessoa. Então, coloca isso num papel, escreve quais que são as coisas chatas que você tem que fazer, porque a gente também não tem que fazer só o que a gente gosta. Tem um monte de coisa que a gente faz que a gente não gosta, mas tem que fazer. Vai fazer o quê? É a vida, né? Então, dá clareza para isso, organiza isso, assiste a aula sobre organização, que tem um passo a passo lá para você entender como que você define isso, como que você organiza. Depois pega os prazos que você já tem para as coisas chatas e cumpre, antecipa. Começa a fazer agora, bota a mão na massa, sabe? Acorda mais cedo, se movimenta, termina logo com essas coisas para você ter mais tempo para fazer e tomar as decisões que você não está tomando, para fazer e realizar os seus sonhos, para planejar o que você precisa fazer e viver uma vida aí muito mais realizada, se sentindo muito mais plena, se sentindo muito mais completa e muito mais feliz. Depois dessa maratona de como acabar com uma procrastinação, chegamos ao final dessa aula. Eu espero realmente que você tenha gostado e mais ainda que você coloque em prática. Mais uma vez, se você empurrou com a barriga até agora e não curtiu essa aula, vai aqui dar o seu like, que isso me ajuda e ajuda também a outras pessoas que precisam saber sobre isso, chegarem aqui no nosso canal. Se inscreve no canal para mais aulas legais aí também, que a gente toda semana tem aula nova. Coloca isso em prática e comenta aqui embaixo. Já comenta agora se você gostou, já comenta se você está procrastinando alguma coisa, oficializa aqui qual que é o sonho, o que você vai colocar em prática. E eu te espero na semana que vem com mais uma aula. Um beijo para você.